E aí, como exemplo, a gente tem aqui o site Windows System Call Table, que pega a tabela de syscall do XP, 2003, Vista e etc. Windows 7, 8, 10 e até os servidores do Windows. E aqui é muito importante porque, por exemplo, a gente falou de read file. E aí o que acontece? Quando a gente pega uma função em alto nível no user space, ele joga para NTDLL fazer a mesma chamada de read file, mas ele joga para NT read file, para que ele busque uma chamada. Então, se eu vim aqui e fizer um filtro e procurar aqui NT read file, aqui aparece ele. Então no Windows XP, essa é a syscall que ele vai fazer. Esse é o número de syscall que ele vai fazer, 0x003. Então eu quero fazer uma chamada syscall no Windows XP para read file. Ele vai fazer o fluxo em alto nível de read file. Aí ele vai chegar. Agora vamos fazer esse processo no kernel. Aí ele chama a NTDLL e fala: NTDLL, qual que é o número da syscall do NT read file? E ele fala: é esse daqui. E aí lá na camada de kernel ele joga esse identificador e aí ele vai entender que eu estou chamando a API NTReadFile. Para o Windows 10 é a mesma coisa, só que você tem algumas builds, né, algumas versões do sistema. Então você tem 1709, 1803, 1809 e isso conta muito porque quando a gente fala de read file, ó a diferença. Para o Windows 10 ele aumenta aí, aumentou, aumentou mais 3 números, né? Então ficou 0x006, mas ele também serve para todas as versões e builds do Windows, né? Só uma outra que muda, por exemplo, do Enterprise Hard Error, né? Algumas mudam. Então você tem até em algumas versões chamadas que não tem, né? Syscall que não tem algumas versões, que já tem numa versão na última build do Windows 10 ou algo nesse sentido. Então isso acaba sendo muito importante, você acaba tendo uma noção muito mais fácil e números de você ter uma tabela de syscall para consultar e aí você consegue usar essa tabela para fazer chamadas diretas no sistema, né? Você mandar uma syscall para fazer alguma função em específico. E aí você tem o SSN. O que o SSN faz, né? Então ele é um identificador único associado a cada syscall. Ele mapeia cada chamada de função correta no kernel. Então o kernel, quando a gente chama a NTAllocate Virtual Memory, que é uma função, e a gente faz o syscall, ele já sabe no kernel pelo nome da função, qual é o número da syscall que a gente está querendo trabalhar. Então a syscall ele coloca ele num registrador, né, assembly ali, o EAX, para que ele seja trabalhado posteriormente numa chamada de syscall ali ou algo nesse sentido. Então isso é muito importante porque, por exemplo, o EAX ele desempenha um papel muito importante para operações aritméticas, chamadas de sistemas ou alguma manipulação de dados. Então, ele pega, o EAX ele pega esse conjunto, ele armazena ali um número de syscall, ele faz esse processo de chamada de syscall e essa função ele acumula, né, essa operação para quando for necessário ele faça a chamada, ele faça um retorno de alguma função ou algo nesse sentido, né? Então ele pega, por exemplo, você pega uma função, executa essa função, o EAX ele armazena o retorno dessa função. Então, por exemplo, se a função você tem lá uma soma de A mais B, e aí nessa soma de A mais B, que A é igual a 10 e B é igual a 10, o retorno dessa soma vai ficar armazenado dentro do EAX. E aí quando for necessário, por exemplo, uma for necessário fazer uma chamada para coletar o resultado desse retorno, ele vai lá e faz o EAX faz esse papel. Então a mesma coisa para uma chamada de kernel.
Então, o EAX ele armazena o número da syscall para que a syscall, para quando a syscall seja feita, ele vá lá, já retorna ou move, né, tem uma instrução que move até o número dessa syscall para falar, opa, é isso que você quer chamar, então eu vou chamar isso daí para você, vou chamar essa syscall para você. Então esse é o processo, né, mais simples. E aí você tem o SDT, que é uma tabela usada pelo kernel para mapear os SSNs e aí trazer o que ele executa, para trazer a função correta para ser executada. Então cada SSDT tem um endereço da função do kernel, da função que vai ser chamada no kernel, e aí que depois é chamada para o SSN. E aí muitos malwares eles tentam modificar o SSDT para redirecionar a syscall para uma outra função. Então você está fazendo uma syscall para uma função que você acha legítima, você manipula esse SSDT para manipular, para você manipular aquela chamada para fazer chamada para um outro lugar. O kernel callback, né, ele permite que o kernel notifique ou interaja com drivers ou programas para alguma coisa específica. Então, o kernel callback ele retorna, por exemplo, se estou criando um thread, um processo, estou alterando uma chave de registro, ele faz um retorno, ele avisa o kernel, fala, está acontecendo alguma coisa, é isso que está acontecendo. E aí, dependendo do que está programado ali no drive, ele fala, opa, peraí, vamos parar com isso daí. Então, malwares acabam pegando registro de callbacks para monitorar eventos do sistema, principalmente de EDRs, né? Então, o que está acontecendo ali no kernel. Aí você tem os objetos e os handlers, né? Que os objetos representam os recursos, os arquivos, os processos e as threads, e os handlers, né? Eles são identificadores. Então, você tem um arquivo, ele tem um identificador, né, desse arquivo. Então, quando um programa ele solicita um recurso, então vai abrir um arquivo, ele tem um objeto para representar o recurso. E aí ele retorna o handler ao programa. Então ele fala, o objeto que você está solicitando é esse daqui. Está correto? Aí ele vai lá e abre. O APC, que é algo bastante importante, que em resumo é a chamada de procedimento assíncrono. Então ele permite que você chama funções em threads em algum ponto específico, dentro de uma fila, dentro de um ciclo de execução de uma thread, de um processo. Então ele meio que faz deixa enfileirado, né, uma thread, e aí ele executa, né, num determinado numa determinada ordem, né, no momento certo, né. Então, isso acaba sendo muito útil, por exemplo, para malwares, quando ele quer injetar um código dentro de uma thread ou dentro de outro processo, e aí ele faz o enfileiramento. Então, uma chamada é executada quando tem um contexto específico sendo atendido. Então, por exemplo, você tem uma thread que tem ali que precisa. Você tem uma thread que precisa estar sempre em um estado de alerta. Então, se ele não tiver nesse estado, o APC ele não acaba sendo executado, porque o APC ele processa, porque quando uma thread ele fica de forma alerta, né, ele processa os APCs pendentes antes de continuar a sua execução normal. Então, você tem vários APCs enfileirados. Então, antes de ele continuar a execução normal dele, ele executa essas funções esses APCs. E aí, consequentemente, você tem ali uma chamada que está sendo chamada de uma forma assíncrona e ele enfileira, o APC ele enfileira essa função, né, essas chamadas ali, e ele sempre vai processando esses APCs antes de ele passar para pro próximo passo, né? Pro próximo passo de uma forma geral. Então, a APC, né, é um conceito muito mais é uma coisa muito mais. Você pega, por exemplo, um escritório cheio de funcionários, que são as threads. Cada um vai estar fazendo o seu trabalho. Agora imagine que o APC ele chega e fala, tem um recado urgente. E aí ele fala, pessoal, assim que vocês tiverem um tempo, faça essa tarefa aqui. Então,
ele a thread ele não para, então aquela thread não vai parar, mas quando ela estiver disponível, ela vai falar, beleza, agora eu tô de boa, eu vou executar aquele APC específico. Então vai lá e executa. Isso, em resumo, são os APCs. Então é meio que entra numa fila e fala, ó, é o seguinte, vocês não precisam parar agora, mas isso é importante. Então na próxima coisa, depois que vocês terminarem aí que vocês estão fazendo, faça isso daqui. Então isso é o APC de uma forma mais simples, né, de explicar. E aí quando a gente fala de tabela IAT e EAT, né, então a gente tabela de importação de endereço de tabela e de exportação de endereço de tabela. A IAT é utilizado por executáveis para resolver funções que são importadas de outras DLLs. Então eu importo uma DLL e importo as funções dela para quando eu precisar, né, eu carregar um programa, o loader ele examina a tabela e fala, é isso daqui que ele está querendo importar para o programa dele funcionar. E aí você também tem a tabela EAT, que é usado por bibliotecas para listar funções ou que podem ser chamadas por outros módulos, né? Então você tem ali entradas que apontam para endereço de outras funções exportadas na memória. Então você tem várias funções exportadas na memória e o seu programa tem endereços que apontam para essas funções, né? Entradas que apontam para essas funções. E aí você utiliza. Aí o EAT ele lista todos os endereços das funções disponíveis externamente para ser trabalhada. Enquanto o IAT você importa. Ele é utilizado pelo aquilo que está querendo consumir as, a tabela IAT e a tabela que quer consumir a tabela IAT para justamente desempenhar um papel ali numa chamada de sistema, num trabalho de uma API. Então, por exemplo, você tem ali no IAT uma lista de um ingrediente, de várias coisas que um programa, de vários ingredientes que um programa precisa para pegar de funções que vai ser importada de DLLs. Então você tem a user32, que é no 32, etc. E o EAT ele lista, perdão, os ingredientes que o, que aquela DLL oferece para qualquer programa que precisar. Então, tipo assim, eu tenho uma DLL user 32, eu listo o EAT e eu vejo o que ela consegue fornecer de funções para os programas, né? Para um programa específico, diferente do IAT, que ele basicamente pega o que precisa. É o programa que vai lá e fala, beleza, eu quero pegar isso daqui porque eu preciso disso daqui. Então, de uma forma geral, o IAT ele meio que ele fala o que ele precisa de uma função de DLL e o EAT ele oferece o que talvez você precisa. Tá, você quer fazer isso? O EAT fala, então toma, é disso daqui que você precisa, você tem que chamar a mim. Então isso daqui em resumo é o que é o EAT de uma forma geral. E isso acaba sendo bastante útil, né, para você que quer trabalhar. Você consegue manipular o IAT, você consegue fazer um IAT, você manipula as funções que estão importadas, né, faz um hook dessas funções, monitora as chamadas que estão acontecendo ali, para depois manipular para o seu objetivo próprio. E aí tem um exemplo, né? Métodos de manipulação do IAT. Então você identifica um módulo que contém a IAT, a entrada que a função está usando, né? O alvo está usando, e substitui por um endereço, por uma outra importação. Então ele acha que está fazendo algo e ele está fazendo outro. Ou então você, por exemplo, usa técnicas de hooking, né? Ou ganchos, você estabelece ganchos em cima de uma função para que você modifique a entrada dele ou armazene ou monitore as chamadas ou modifique essas chamadas para ser feito uma outra ação
que não estava na programação do código em si, de uma forma geral. E aí você pode criar uma importação personalizada também, você pode criar uma tabela EAT personalizada, fazer uma injeção de DLL, que tem ali uma função específica, que você pode uma função manipulada, uma manipulação condicional, né, ou dinâmica. Então ele vai monitorando as entradas de AT e vai pegando uma condição específica, para quando for atendida a condição específica, ele faça uma alteração. Justamente para monitoramento de comportamento, um antivírus está fazendo hooks também, manipulando, coletando informações daquela chamada, você manipular aquilo dali. E o Code Caves, né? Você encontra um espaço na memória do processo e redireciona todas essas entradas para para uma área ali que permite, sei lá, um código malicioso. Então tem uma entrada ali, ele está chamando, eu vou lá, pego um Code Caves, né? Espaços que não estão sendo utilizados, aloco informações nessa região e aí quando ele executar uma ação, ele pula para esse espaço e executa um código malicioso. Mesma coisa no EAT, você identifica uma DLL, você localiza a EAT na memória, faz a substituição da função na memória, faz uma injeção de DLL ou um proxy de DLL também. Então faz uma DLL apontar para uma outra DLL, né, uma DLL maliciosa. Você faz o hooking também. Você altera ou monitora o comportamento de funções que estão sendo exportadas sem modificar o ADLL, sem fazer alguma modificação. Você só monitora as funções que estão sendo exportadas. E aí quando ela falar, opa, fulano, você quer isso, né, você está monitorando e pode usar aquilo para você fazer alguma execução de algo malicioso. Fazer injeção de code cave também, é o mesmo processo. Encapsulamento de função. Então você, em vez de substituir uma função completamente, você encapsula ela. Você modifica e aponta para uma função intermediária que faz a chamada da função original, após executar aquela função intermediária. Então você tem uma função que você quer executar uma criação de arquivo, mas antes de chamar a criação de arquivo, você chama uma outra função. E aí você tem os hooks baseados em tempo ou condições, né? Quando atende uma condição, ele vai lá e executa uma manipulação dinâmica e para substituir uma entrada da EAT pelo endereço específico. Então, de uma forma geral, isso é o IAT e o EAT. É algo muito mais amplo, algo muito mais que tem muito mais conceitos envolvidos, mas que é muito útil dentro de um aspecto de evasão, você conhecer como que é a importação um IAT, um EAT, porque isso vai contar muito no dia a dia, no seu dia a dia como profissional de segurança ofensiva. E aí, agora a gente vai entender a estrutura básica de um PE, que é um Portable Executable, que é basicamente utilizado por Windows, né, que são basicamente os executáveis, as bibliotecas, DLLs, entre outros binários ali. E uma coisa que é interessante, né, que como que você identifica um executável? Existe uma lista, né, o Magic File Header. Aqui, ó, lista de assinaturas, né? Se você vier aqui e procurar por exe, ó, exe. Quando a gente fala a gente vem aqui no material, ele fala que a assinatura de um executável indicado, que indica um PE, é o 0x4d5a, que é esse daqui. Só que ele está invertido, obviamente, né? Aqui. Então ele fala, ó, DOS MZ Executable, né? Então é o magic number dele. E aí você identifica como um EXE, DLL, um MUI, um SYS, SCR, entre outras extensões, né? Então, então desde executáveis de um executável novo, né, new executable, até um portable executable, todos eles têm essa assinatura, né? Esse formato de esse código, né? Esse magic number, né? Que identifica. Então, como que identifica? Eu vou fazer uma engenharia reversa no arquivo, vou analisar um arquivo. Como que eu sei que ele é um exe?
Ah, ele não tá, parece que é um exe. Então como é que eu sei? Através da assinatura dele. 4D5A, que é de um executável. Então isso acaba sendo muito relevante. Então essa lista aqui, esse Wikipedia, acaba sendo muito importante, porque aqui ele mostra as assinaturas hexadecimal de um formato de arquivo específico. Aí você tem do ISO, do DMG, de imagens também, que é muito importante. E aí, o formato, um PL tem uma estrutura específica, né? Ele tem um cabeçalho, ele tem um, dentro do cabeçalho dele, né? Você tem uma organização de informações, né? Então você tem o header, você tem o conteúdo, você tem as sessões, né? Os diretórios de dados. E aí, né, cada um deles é importante. Então, por exemplo, você tem o DOS Stub, né? Então, além do header, né, que contém o identificador principal para definir se é um arquivo ou não, o que tipo de arquivo é, você tem um DOS Stub, que é o carinha que exibe a mensagem ali, né? Ah, que se o arquivo foi executado em um ambiente DOS, e aí, claro, pode ser customizado, pode ser feito uma customização mais específica em cima dele, mas ele acaba sendo algo bastante importante, principalmente para identificar o tipo de arquivo que é o PE, né? Então ele basicamente é um disfarce, é uma capa protetora para o programa. E ele pode servir para tipo, esconder um código, evitar alguma detecção também, né? Por exemplo. E ele é basicamente ele é um intermediário para o código real. Mas e aí o, os stubs, né? Ele acaba sendo algo muito o DOS stub ele acaba sendo algo muito importante porque ele é um pequeno código que é inserido ali, mas que faz algo que pode carregar, que dependendo, por exemplo, você pode carregar um outro código oculto dentro dele, você pode fazer modificar a execução do PE, você pode é, é, você pode, por exemplo, como o stub ele fica ali dentro do entry point, ele roda antes do código real acontecer. Então isso acaba sendo muito útil, você manipula o PE e etc. Então por isso que ele acaba sendo você tem ele exibe uma mensagem famosa, né? Mas ele pode ser modificado para executar outro código antes do programa real. Então, aqui aí você tem um PR Reader, né, que identifica os componentes, né, o tipo de máquina, o tipo de arquitetura de uma forma geral, o número de sessões, o timestamp de criação do arquivo, né, você tem os detalhes necessários para carregar o binário, o endpoint, o image base, as sessões, os alinhamentos de sessões, né, para que ele seja mapeado na memória, das sessões na memória e no arquivo, né, a localização de diretórios que tem ali a parte de importação, o IAT e EAT. Aí você tem os Session Headers, né, a tabela de sessões, que tem ali o nome de cada sessão, o tamanho da memória do disco, os endereços virtuais, os atributos e etc. O que é executável, o que é leitura ou legível, né, o que é gravável, o que é escrito. Você tem as sessões, né? Então cada sessão ele tem lá ponto .text, ponto .data, ponto .rdata, cada um tem um objetivo diferente, onde tem os dados reais daquele programa, os recursos, o código, os dados globais que são usados, né, durante a execução do programa. Você tem os diretórios de dados, né? Então o, o IAT, o EAT, o Relocation Table para corrigir endereços, né? Se for carregado numa imagem base diferente, numa outra versão diferente do Windows, etc. Uma tabela de exceção e o TLS Table, né? Que é os dados de os dados locais, né? De threads, né? De tarefas, né? Que são bastante úteis para que dentro do executável ele armazena dados exclusíveis para cada thread que vai ser executado. Então, pensa que o TLS ele é um monte de gaveta que separa cada thread. E aí cada um tem seus próprios dados para que esses dados não interfiram um no outro. Então, cada variável, cada
thread tem o seu próprio conjunto de variáveis ali que um não vai interferir no outro. E aí isso acaba sendo bastante útil. Então ele cria um bloco de memória exclusivo para cada thread, armazena as variáveis que são separadas e executa funções especiais que eles chamam de TLS callback, né? E aí esse TLS callback ele executa antes do entry point do programa e ele inicializa algum recurso. Então ele você acaba até, por exemplo, usando o TLS callback para fazer execução de códigos maliciosos, né? Então, por exemplo, tem o TLS callback, quando a gente vai ver na linguagem C, mas quando você pega um código que pode ser executado antes do main, ele inicia, por exemplo, uma variável, algo antes do main, antes de executar o principal, e isso acaba sendo útil, né, para você executar malwares, né, então executar algo mais específico. E aí o programa ele inicia antes do main e exibe algum código, algo antes do programa principal rodar e fazer toda a tarefa. Então isso é muito útil. Então, vamos supor, você quer descriptografar um payload antes de que seja executado. Então você pode fazer isso. Você pode usar o TLS callback para descriptografar um payload que está criptografado antes da execução. E aí, o que a gente vai fazer, né? A gente vai abrir a nossa máquina Windows e vamos começar a analisar os nossos PE. Não vamos analisar um PE em específico, tá? A gente vai pegar um arquivo numa pasta, né? Eu selecionei aqui uma pasta, um arquivo de uma pasta específica, e a gente vai analisar. E aí a gente vai usar algumas ferramentas, né? E aí a gente vai usar o PEBIR, entre outras ferramentas, para a gente fazer a análise. Então a gente vai abrir a nossa máquina virtual, o Windows, para a gente fazer essa brincadeira. Então a gente vai abrir aqui, ó, esse carinha, run. Vamos copiar o diretório aqui. Deixa eu voltar lá. Clicar aqui load ps. E vamos, project Windows API Ordinals x64 debug aqui, esse arquivo. Então ele vai carregar o PE e aí a gente já tem aqui o dismain dele, onde ele traz algumas funções exportadas, né, um pouco do disassembler dele. E aqui a gente tem umas informações gerais, né? Então a gente tem o tamanho do arquivo, a gente tem informações de hash, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de hash, a gente fala de garantia de integridade. E a garantia de integridade ela é importante porque se esse arquivo que a gente está vendo for modificado, a hash muda. A hash não se mantém intacta. Então, isso acaba sendo muito importante. Então, a gente pega, por exemplo, a hash, copia a hash e joga, por exemplo, no VirusTotal, para justamente a gente entender se esse arquivo, essa assinatura tem alguma identificação por vírus, né, por algum tipo de malware. E aqui tem, por exemplo, ó, truncated, ou seja, os dados eles foram cortados antes de serem completamente processados e armazenados? Aí ele fala não. Então, porque algum arquivos, memórias, bancos de dados, pode ocorrer isso em algum lugar, né? Então, quando uma string ele ultrapassa, por exemplo, o tamanho máximo permitido, por exemplo, o tamanho permitido é 10 caracteres, aí ultrapassa para 15. Então, o restante é descartado. Banco de dados faz muito isso. Logs também, ou protocolos de rede. Ele tem um tamanho específico.
Então, por exemplo, se um arquivo ele não é salvo completamente por algum erro de escrita ou falta de espaço, ele pode ser truncado e aí ele acaba se tornando incompleto ou corrompido. Então, aqui ele fala que esse arquivo ele não está corrompido de uma forma geral. Aqui nas strings eu trago todo o conteúdo legível, em texto, vamos dizer, texto claro, que tem no meu programa. Então ele traz aqui algumas funções de APIs, algumas coisas que tem dentro do meu código que ele está conseguindo ler, porque não tem uma ofuscação, ou ele está sendo chamado no main, e aí ele está trazendo, né? Ó, por exemplo, o Hello World. Ele está trazendo um Hello World que é uma coisa que eu configurei. Ó, Test Message Box, que é a função de API que estou chamando, e Hello World. Na verdade, Test Message Box é ao contrário. Na verdade, é o título da janela Message Box que eu estou chamando. Então, deixa eu até pegar aqui esse código para vocês darem uma analisada. Eita, deixa eu vir aqui para vocês terem uma noção melhor. Ordinals. Deixa eu executar ele aqui. Ah, tá. Vou abrir o CMD. CD. Deixa eu ver se ele está executando. Não, esse daqui ele não executou. Mas de uma forma geral, ele apareceria um pop-up dizendo Hello World e aí com o título Test Message Box. Ele não deve estar executando porque como depois a gente vai entender um pouco mais de Ordinal PE. Talvez o endereço de Ordinal mudou, então ele não está identificando aqui mais o endereço correto por conta da build, né? Então lembra lá na Syscall Tables que a gente mostrou que tem as builds? Então é só 19045. Então a gente sempre vai buscar algo em cima disso daqui. Windows 10 19045, a build. Aí você tem um DOS Reader. Então ó, você tem um Magic Number dizendo que, opa, ele é um executável. E isso é muito importante. Isso acaba sendo de extrema importância justamente para a gente saber que tipo de arquivo a gente está lidando. Aqui você tem algumas informações de checksum, né? Então isso acaba sendo muito importante para um PE, porque o Rich Header ele é uma estrutura especial dentro dos arquivos. Ele armazena metadados sobre o compilador e o ambiente de build para criar o executável. Então ele traz aqui algumas informações de checksum e etc, né? Mas que isso de uma forma geral ele traz aqui alguns números, né? O Dan SID, algum valor específico ou algo nesse sentido, para que representa o tipo de ferramenta, o tipo de compilador que foi utilizado e o número de vezes que essa ferramenta foi utilizada ali como build, né? Então ele pode trazer algumas informações como essa aqui, mas aqui ele não tem, né? Aqui ele mostra aqui, ó, outras informações de componente identificado, que é do Visual Studio 2015. Aí o header, né? Informações, né, da máquina, né, x64, arquitetura, etc. O optional, né, imagem base, né, a versão, o tamanho da imagem, entre outras informações que a gente já viu no material. As seções aqui, né, então as seções, as informações estão mapeadas, né, principalmente na parte de memória, né, gerenciamento de memória. E aqui estão os imports. Então o que está importado aqui? Então tem um kernel 32DLL. Então dentro dele tem essas importações aqui feitas, né? Estão sendo trabalhadas de alguma forma. Então você pega algumas coisas que estão sendo trabalhadas aqui, ó, o ACRT, e isso acaba sendo muito útil. Então, ó, funções, quantidade foram contadas aqui. E aí, se a gente vier aqui, ó, a gente tem algumas funções que mais trabalham ali com camada de kernel, né? Então ele faz essa interface alto nível. Então eu quero chamar a função getSystemTime. Aí ele vai na ntdll e fala ntdll, quero fazer uma chamada de kernel. E ele fala, beleza, eu tenho nt getSystemTime. Então chama essa função
e aí a gente vai trabalhar com essa função na camada de kernel. Então aqui você tem algumas exportações, né, das DLLs, as DLLs importadas. E aqui está os resources, né, os conteúdos, entre outras informações, as exceções, o, o base relocation, né, que é uma tabela que dentro dele você permite que uma DLL, um executável, seja carregado um endereço de memória diferente do que foi originalmente compilado. Então aqui tá essas informações. Parte de debug, né, que é o Visual C++, tudo feito em Visual Studio, e entre outras informações aqui. Então isso acaba sendo muito útil, né? Então você tem as sessões, você começa a analisar o endereço de memória dessa função, o gerenciamento de memória, né, dessas funções aqui. Então, ponto data, você faz o disassembly, entende um pouco melhor, né, e você vê aqui tudo a mais baixo nível, né. E aqui, no entry point, então o entry point ele está executando no offset 0x6DA. Então você procura um offset, esse mesmo offset em algum lugar, o 0x6DA, e lá você vai ter o endpoint. Então as informações do endereço de endpoint, da onde que ele está partindo o endpoint dele para a execução do executável, né, onde que está partindo a execução do PE. Então ele é o primeiro endereço de memória que ele está executando. Então o primeiro endereço de memória que está executando é esse 6DA aqui, né? E aí você já tem uma ideia do que ele pode estar trabalhando e o que ele está executando, né? Aí você faz um reverse, né? Então deixa eu ver se eu acho ele aqui. Deixa eu pegar. Zero xda. Deixa eu ver se a gente pode encontrar ele aqui nas strings, por exemplo. Não, aqui não. Também tem o This is Man, né? Você pode estar. Ou você pode vir. Section text. Você pode exportar, né? Não vamos exportar aqui. Mas aqui ele mostra da onde que ele está executando. Aqui. E aí você pode até mesmo manipular o hexadecimal aqui dele. Então aqui, ó. Então ele está partindo daqui, ó. E aí você tem as informações em baixo nível. Então aqui eu quero ir para o endpoint. Então vou para o endpoint. Aqui ele não vai me trazer, mas você consegue ter uma noção pelo ThisIsMain da onde que ele está partindo a execução. Ó. Então aqui você tem uma visão hexadecimal mais detalhada. E aí você vai fazendo o reverse dele e vendo o que ele está chamando, o que ele está trabalhando, o que ele está fazendo de entry point para que você consiga entender qual o processo de execução, né? Então você tem o Pictional Header aqui. Aqui ele poderia trazer, ó, procure tem um campo aqui, ó, aqui, ó, entry point. Ó. Então, ó, se a gente pegar aqui e executar 6DA, então ele para aqui, ó. Esse é o entry point. Então, aqui está o entry point dele. Você pode obter uma informação mais detalhada.
E aí você tem aqui, por exemplo, o valor, né, é um valor relativo ao endereço virtual, né? E aí você pode calcular esse valor para determinar, é, por exemplo, se o entry point, você pega, por exemplo, o valor do image base, né, e faz esse valor, calcula esse valor mais o valor do entry point, que você consegue determinar qual é o endereço de memória que corresponde, né? O endereço virtual de memória ali que corresponde. Então, aí você pode vir aqui, ó, né, tem as informações, você pode também pegar informações mais detalhadas aqui do PData, entre outros, entender as permissões e, claro, você pode extrair essas informações de uma forma mais direta. O endpoint, o endereço do endpoint. Mas se você bate aqui, aqui ele já mostra o 6DA e a gente executa, né, ele já vai parar aqui no entry point corretamente. Se eu vier clicar em text e executar, aí ele vai para o endpoint corretamente. Aí ele mostra aqui, ó, 112 DA. Então tá aqui, ó, esse é o endereço virtual da parte do disassembly. Então, mas o endereço de memória do hexadecimal, né, da conversão do hexadecimal é esse 6DA, 0x6DA. Mas aí quando a gente fala de endereço de memória, principalmente para o disassembly, é esse carinha aqui. Ó, clicou em follow RVA, tá aí, ó. Aí ele aponta para cá, para esses esses 5 primeiros bytes aqui. E aí você pode pegar e fazer o desmain, né? E aí pegar mais detalhes aqui embaixo. Então é isso, né? Um pouco da engenharia reversa de um PE, como que a gente analisa uma estrutura de um PE. E aí, com base nisso, a gente vai vir aqui, né? Aí você tem outras ferramentas que você pode estar utilizando também, se você tiver preferência, que tá alguns exemplos ou algo nesse, né, algumas informações. Você pode estar se aprofundando um pouco mais. E aí a gente vai começar a trabalhar na linguagem, introdução à linguagem C++, ou linguagem de programação C++. Então a gente vai entender a linguagem de programação e a gente vai construir alguns exemplos de código, só para a gente entender qual que é a estrutura da linguagem. Às vezes você tem conhecimento em Python, em Ruby, ou já viu alguma coisa em C, C++, mas a gente vale reforçar aqui justamente para trabalharmos posteriormente com essa linguagem, né? Porque o curso inteiro vai ser focado nessa linguagem de programação, ok? E aí a gente vai entender melhor. Então, quando a gente fala de C++, a gente está falando de uma linguagem que ela é uma evolução de C, né? Uma extensão da linguagem C que já começa a trabalhar com orientação a objetos. E aí, o C++ é amplamente utilizado em sistemas operacionais, drivers, jogos, aplicações e etc. Então isso acaba sendo muito útil. E qual que é as vantagens? O alto desempenho, o controle maior sobre a memória, né? Apesar de muita gente ainda falar que C++ ainda tem uns problemas de gerenciamento de memória, mas você consegue trabalhar, se você tiver o conhecimento, boas práticas né, de desenvolvimento, você consegue trabalhar muito bem gerenciamento de memória. Portabilidade é muito importante, né? Várias plataformas, flexibilidade. E assim, em resumo, você trabalhar com APIs do Windows é sensacional com C++. Documentações que você tem, riquezas de detalhes nos códigos, e você consegue trabalhar de uma forma muito efetiva com a linguagem C++, né, de uma forma muito mais consolidada, muito mais trabalhada, né? E aí, por que C++ é usado no Red Team? Para a gente fazer syscall direta, ter o controle diretamente sobre o kernel, né? Criação de códigos maliciosos. Então, quando você cria um código em Python, ele é interpretado. Para você ter que compilar, para você dificultar um pouco a engenharia reversa, você tem que usar o PyInstaller ou gerar um executável do código. E mesmo assim é muito fácil de fazer uma reversão. C++, apesar de ter muito recurso para engenharia reversa, ainda um pouco dificulta um pouco, né? Se você conseguir programar ali um código, não é qualquer analista de malware que pode trabalhar.
diferente de Rush, que é uma linguagem mais moderna, que tem umas dificuldades maiores ali na engenharia reversa, por conta de algumas funções, bibliotecas e coisas ali que é trabalhado de uma forma totalmente diferente, né, do que o C++. Mas de uma forma geral, o C++ ele te permite ter uma variedade de coisas e a gente usa no Red Team porque ele permite que você trabalhe com camada de kernel de uma forma muito mais fácil, muito mais simples do que qualquer outra linguagem, né? Não que o código seja simples, mas ele tem muito mais coisas para trabalhar com baixo nível do que qualquer outra linguagem. Python tem lá a biblioteca ctypes, mas não é o suficiente, né? Tem muitas coisas ainda que você tem muita dificuldade para trabalhar com baixo nível, desenvolvimento ali, para trabalhar com APIs do Windows e etc. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um projeto, né? E aí nesse projeto a gente vai trabalhar. Você pode criar vários projetos para cada Hello World, entrada de dados, etc, etc, né? A gente vai ver aqui alguns códigos, né? Então a gente vai ver códigos de um Hello World, variáveis, entre outras coisas que você pode estar operadores, né? Exibição, essa parte de entrada de dados e etc, com estrutura de condições, gerenciamento de memória, mas fica muito critério da forma que você quer trabalhar. E aqui os códigos estão todos comentados, a gente vai só copiar e vai analisar o que está acontecendo aqui nos códigos, né? Então, até para você só pegar a lógica. Quando a gente for desenvolvendo para o lado ofensivo, eu vou explicando outras coisas também ali que não ficar muito claro, né? Mas todos os códigos estão comentados e bem detalhados. Então, aqui você tem uma, uma forma muito mais simples de você aprender, principalmente hoje com a era da IA, está muito mais simples de, por exemplo, você tirar dúvidas e aprender uma nova linguagem. Então também use esses recursos. Se você não entendeu alguma coisa que talvez eu não expliquei, você pode sim usar recursos de IA para te ajudar. Até porque os recursos de IA estão aí para ser utilizados e são muito úteis, né? Até mesmo para você criar protótipos, criar ideias para melhorar alguma coisa. E eu espero que isso surja, né? Você melhorar os códigos que a gente vai ver aqui durante esse curso. Então a gente vai começar ali com o Hello World, né? Então a gente vai abrir a nossa máquina Windows, né? Que a gente instalou, ou você abre o seu Visual Studio que já esteja configurado as bibliotecas de C e C++ para a gente trabalhar em cima dessa linguagem de programação.